Saudações, o meu nome é Samir e eu sou professor da cadeira de Semiologia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós iremos abordar o assunto desconforto no peito, um assunto muito importante para o clínico no seu dia a dia e muito importante também para o clínico que atende situações de emergência. Em alguns textos, esta apresentação é intitulada como dor torácica. Já faz alguns anos que os autores do capítulo do Harrison, que é o nosso livro de Princípios de Clínica Médica, escrevem o título do capítulo como, em inglês, eles dizem chest discomfort, com o objetivo de chamar a atenção para o fato de que nem sempre o doente que está apresentando uma síndrome coronariana aguda, um infarto do miocárdio, ou uma angina instável, ou até mesmo um quadro de angina pectoris, um quadro de angina estável, nem sempre esse doente se queixa de dor. E como o principal objetivo dessa aula é justamente trabalhar o diagnóstico da síndrome coronariana aguda, da angina pectoris, optamos por deixar o título como desconforto no peito, desconforto anginoso. Não que as outras situações de dor torácica não sejam importantes, elas também são importantes e nós iremos abordar ao longo da apresentação. Mas a gente precisa levar em consideração a importância da doença coronariana como a principal causa de mortalidade em todo o planeta, para homens ou para mulheres, em todas as idades. Então vamos lá, desconforto no peito. Esse recorte foi retirado do registro manuscrito de uma paciente que havia apresentado um infarto agudo ou estava apresentando um infarto agudo do miocárdio. A história foi coletada no hospital faz alguns anos e nós fizemos o recorte para iniciar os nossos trabalhos justamente refletindo sobre esse aspecto. Notem, ali está escrito, a caligrafia minha está péssima, eu vou ler para vocês. E ela contava assim: doutor, uma coisa horrível, um enjoo com dor. Essas eram as palavras e os gestos, que são muito importantes, que a paciente fazia, contava, no sentido de descrever o que ela havia sentido no momento em que estava infartando. E aqui começam as nossas dificuldades. O doente, ele descreve o que ele está sentindo com as palavras que ele sabe, que ele conhece. E nós temos a obrigação de traduzir essas descrições. Vamos pensar assim: se fosse uma neurite pós-herpética, seria provável que a maneira de contar fosse tão imprecisa? Né? Então, doutor, eu sinto aqui uma coisa que me queima, até em cima do coração, uma queimação. Alguém poderia pensar, mas se tu levanta a camisa, tu vai enxergar ali as lesõezinhas, o avermelhado, que a gente chama de eritema, algumas bolhas ou só as cicatrizes das bolhas de um herpes zoster. A maneira de descrever o sofrimento visceral, que é o caso do miocárdio, é diferente, é vago.
se projeta na linha média, ao passo que a neurite pós-herpética, obviamente, vai se projetar respeitando o dermátomo. E a maneira, quando o doente fala, doutor, eu não sei dizer direito o que eu estou sentindo. Ele está nos dizendo, ele está nos apontando para um sofrimento visceral, tá? Para um sofrimento visceral. E embriologicamente, o coração ele se encontra na linha média, no embriãozinho, né? Depois é que o coração vira um pouquinho para a esquerda e a vesícula biliar também. Então notem como é fácil a confusão, tendo em vista que a projeção da dor em função da inervação, a projeção do sofrimento, do desconforto nessas vísceras tende a ser para a linha média. Tá? Bom, vamos avançar. E aqui está a importância de sabermos interpretar adequadamente esse desconforto no peito, saber interpretar adequadamente o desconforto anginoso, porque os doentes, quando apresentam esse quadro agudamente, quando eles estão com uma síndrome coronariana aguda, não quando eles têm a angina estável. Em seguida, a gente vai aprender a diferenciar bem essas duas entidades clínicas. E é importante essa diferenciação. Mas vejam, nos quadros agudos, o doente está conversando, assim como este aqui está conversando, ele tem o sofrimento em função de um infarto, a gente está vendo aqui, né? Os supradesnivelamentos, e subitamente ele apresenta uma taquicardia ventricular polimórfica que é efêmera. Em seguida, ela evolui para uma fibrilação ventricular e neste cenário, com certeza, o coração não bombeia mais uma gota de sangue. Ou seja, o paciente está literalmente em parada cardíaca. Então, daí a importância de nós aprendermos a traduzir a fala do paciente. Mas não só por isto. No primeiro slide já comentamos, e aqui a gente documenta, vejam, em Pelotas, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Depois vem as neoplasias, as respiratórias, as causas de mortalidade externas, aqui não está aparecendo por causa da câmera, né? Externas, trauma, né? Tá? Sendo que o trauma importante é a principal dentro da faixa etária de 1 até 44 anos. Mas quando a gente considera todas as faixas etárias, as doenças cardiovasculares, elas ganham longe. Ganham e nós perdemos. Tá? E esse texto está em inglês, mas é proposital, porque esse senhor é o Aberdeen. O Aberdeen, o mesmo Aberdeen dos nódulos de Aberdeen, esse inglês, no início do século XVIII, 1706, 7, ele percebeu, notem, até então não se tinha ainda percebido que existia esta entidade. Tá? E ele percebeu essa entidade clinicamente falando. Tá? Agora, nós vamos fazer uma tradução do texto, ou tentar fazer uma tradução literal do texto, para compreender e sublinhar por que angina não é dor. Eu gosto de comentar assim para ficar bem claro. Angina não é dor, porque se dor fosse, dor seria. Tá? Dor de cabeça, dor de estômago, dor do coração. Se o Aberdeen precisou cunhar essa expressão angina pectoris,
é porque o, o que o paciente estava contando não era exatamente, era também dor, mas nem sempre dor. Muitas vezes uma sensação de sufocação, uma angústia, daí angor, né? daí angina. Né? Então, vamos tentar pegar aqui assim, olha só. É, é, tem uma desordem do peito marcada com sintomas fortes e peculiares. Olha, sintomas peculiares. É, importante pelo tipo de perigo que ela oferece, vamos dizer assim, e que não é muito rara não, vai comentando, e que merece ser mencionada mais a fundo. O local em que o local, né, em que acontece e a sensação de estrangulamento, né, e a ansiedade que acompanha podem fazer com que, agora ele usa uma expressão que inverte a ideia, mas é fácil de entender, fazer com que não seja impropriamente, ou seja, seja propriamente, seja adequadamente chamada angina pectoris. Porque havia a angina diftérica, numa época em que não havia antibiótico e as coisas iam sufocando os pacientes. E ele percebeu que muitos dos doentes referiam justamente uma falta de ar bem aqui, né? Uma sensação de sufocação, enfim. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando esta maneira de descrever. Bom, entendendo o que é a angina, um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, entre a oferta e a demanda de oxigênio. Pelo miocárdio, claro. Basicamente, existem muitas outras circunstâncias que a gente até vai comentar, mas o clínico precisa ter a consciência prática de que esse tipo de sintoma decorre da doença arterial coronariana. Doença arterial coronariana. A doença aterosclerótica das artérias coronárias. Quando a demanda de oxigênio aumenta, nós temos a angina. Ou quando ocorre uma redução na capacidade de ofertar oxigênio. Por exemplo, uma anemia profunda e aguda. Então, eu vou comentando casos que ilustram e ajudam vocês a memorizar o que está sendo falado. Quando eu era estudante, na época de vocês, segundo ano na FURG em Rio Grande, segundo, terceiro ano, acompanhando assim os professores no hospital, eu lembro de um caso que foi internado de um senhor descendente de italianos, 50 e poucos anos de idade, feirante. Ele costumava vender umas, como é que chama isso? Umas ervilhas. Bom, o nome da coisa é fava, tá? Ele costumava vender aquelas vagens, né, que especificamente é uma vagem grande, né, chamada fava, na feira. E naquela semana, naquele quarta, quinta-feira, não sei bem qual foi o dia, sobrou muita fava, que até faz sentido, né? Pouca gente conhece as favas, né? E ele chegou em casa, resolveu colocar na pressão, cozinhou e comeu. E começou, ele mesmo dizia, doutor, italiano, né? Doutor, mas eu fiquei amarelo feito um canário. Né? Ele ficou ictérico, agudamente. Ele fez uma reação hemolítica grave, essa é uma doença conhecida como favismo, né?
que ocorre mais naquela região em torno do mar Mediterrâneo, né? Para o lado da Itália ou para o seu lado, Marrocos, ou do norte da África, né? Então, os genes estão ali, né? E os genes que causam uma falha, parece que não tem uma enzima, não me lembro, G6PD, tem uma enzima nas hemácias que está faltando para eles, e quando eles ingerem alguns medicamentos, ou a tal da vagem ou do feijão fava, né? Eles apresentam uma reação hemolítica aguda. E aí o que, que aconteceu com ele? Ele apresentou angina. Ele apresentou angina por uma redução aguda na capacidade de levar o oxigênio. Agora, importante deixar bem claro para vocês que isso é interessante da gente saber, mas não é o dia a dia. O nosso dia a dia é placa de aterosclerose nas coronárias epicárdicas. Tá? Aos pouquinhos a gente vai aprofundando e compreendendo melhor. Existe também uma teoria sobre a angina microvascular, né? Também poderia dar sintomas semelhantes. O fato é que o miocárdio extrai o oxigênio de forma máxima e fixa do sangue. Tá? Então, não tem como, se houver uma obstrução mecânica, não tem como aumentar a extração de oxigênio. Vai faltar. E ao faltar, vai se manifestar. Vai se manifestar por um sofrimento que a gente chama de isquêmico. Isquemia é a falta de perfusão de sangue naquele local. Tá? Então, em relação a essa doença ateros é mingau. Os gregos têm essa palavra para. Vocês vão aprender a falar grego, né? Grego e latim. Né? E ateros é mingau. Escleros é endurecimento. Então, embaixo do endotélio, na íntima das coronárias, e em qualquer artéria do corpo da pessoa, se formam placas. Claro que aqui tem fatores que nós vamos ver a seguir, mas de risco, né? Se formam placas que, com o tempo, começam a obstruir a luz da artéria. Quando tu tens uma obstrução de 70% de qualquer coronária epicárdica, ou 50% do tronco da coronária esquerda, que é uma coronária bem importante, vocês têm um quadro significativo. Com 90% de obstrução, esses pacientes se tornam sintomáticos. Eles vão apresentar que tipo de sintoma? Em sendo um quadro estável, uma placa endurecida que foi crescendo aos pouquinhos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, para ilustrar. Talvez um de vocês, por características genéticas ou talvez por fumar, enfim, já tenha uma pequena placa dessas. Mas essa placa só vai ocluir a luz da coronária daqui a 20, 30 anos. E quando vocês estiverem com 40, 50. Daí é que ela vai se tornar sintomática. Quer dizer, se a pessoa for fazer um esforço, é, sei lá, subir rapidamente as escadarias de uma igreja, fazer sexo, correr para pegar um ônibus, ele vai sentir, ele vai ter as manifestações, os sintomas que é a angina. Os fatores de risco, basicamente, tabagismo, colesterol LDL, low density, colesterol elevado, HDL, high density, baixo, diabetes. Diabetes é um fator de risco importante. E o diabetes tem uma particularidade importante também. Ao mesmo tempo que o diabetes é um fator de risco para desenvolver as placas, vocês sabem, talvez já saibam, se ainda não sabem, comecem a saber, o diabético com o tempo, durante algum tempo, né, o diabético perde a sensibilidade, ele vai perdendo a capacidade de perceber a dor nos pés, por exemplo, é o pé diabético, mas ele também perde a capacidade de sentir dor
da isquemia do miocárdio. Então, é comum os diabéticos apresentarem esta doença e não manifestarem exatamente dor, manifestarem talvez uma tontura, porque o miocárdio fica tão fraco em função da falta de oxigênio que ele não consegue bombear adequadamente o sangue, a fração de ejeção e o débito cardíaco cai, e essas pessoas podem estão subindo a escada, estão acostumados a subir a escada até o quarto andar, no segundo, terceiro lance de escadas, ficarem tontos, escurecer as vistas. É uma manifestação importante, grave, indicando talvez uma lesão no tronco da coronária esquerda, porque está comprometendo a capacidade de contração do músculo do ventrículo esquerdo, entendem? Tá? Sem dor. Tá? Por isso que a gente não deve esperar o sintoma dor para fazer o diagnóstico de angina. Outros fatores de risco, ainda tem mais fatores de risco, mas os mais relevantes são esses: hipertensão, dislipidemias. Dislipidemias por quê? Porque pode ser o LDL baixo, o LDL alto ou o HDL baixo. Então, não é uma hipercolesterolemia, é uma dislipidemia. Pode ser por um lado, pode ser por outro. O tabagismo, a obesidade. Tá? Bem, essas placas ateroscleróticas podem ser estáveis quando elas vão crescendo gradativamente a cada década, até se tornarem sintomáticas, e, se permanecerem estáveis, esse paciente pode viver até 120 anos. Tá? Bem manejado, bem tratado, bem cuidado, ele pode ir longe. Já se... Isso é um fenômeno que acontece. De uma hora para outra, a plaquinha começa a crescer, 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 rompe o endotélio que recobre e escapa um pouco daquele mingau para dentro da luz da coronária, e as plaquetas, obviamente, começam a aderir, 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 e vai se formando o quê? Vejam, se eu cortar aqui, eu tenho um coágulo. Né? É o sangue que coagulou. Se esse coágulo acontece lá dentro da coronária, a gente chama de trombo. Esse trombo, em seguida nós vamos também aprofundar, ele pode ocluir total ou parcialmente a luz da coronária, mas de forma aguda, naquele momento. E aí é que está o problema. Tá? Vai depender, as consequências desse trombo vai depender da localização, se for no tronco da coronária esquerda, se for na descendente anterior. Vai depender também, se for num homem jovem, né? Um homem jovem pode-se dizer um homem como eu, 56 anos, é um homem jovem. Veja, se eu tenho uma oclusão dessas, é mais provável que eu tenha um infarto grave, com arritmias graves e perca mais miocárdio. Por quê? Porque não tive tempo de formar circulação colateral. Já num velhinho de 80 anos, né, num senhor de 80 anos, ele teve tempo de formar circulação colateral, e esta oclusão aguda pode ser compensada pelos vasos, pelos outros vasos, pelos colaterais. Tá? Já no quadro estável, como que vai aparecer o sintoma? Se a pessoa nunca caminha, nunca corre, nunca faz sexo, nunca faz exercício, ele não tem sintoma. Tá? No quadro estável. Vai aparecer quando houver uma demanda de oxigênio aumentada. Mas pode ser por esforço que tu sente a angina e para o esforço, e a angina alivia, mas pode ser por emoção. Então, um choque emocional, uma notícia ruim, enfim, faz um aumento da demanda e tu não tem como parar. Obviamente, ninguém controla a emoção assim de uma hora para outra. Então a pessoa tende a ficar com aquela manifestação até que vai se acalmando. Ou, importante, que use um medicamento, a gente chama de nitrato, né? Um isordil,
que alivia o sintoma. Tá? Bom, assim, de forma figurada, metafórica, eu posso dizer para vocês que o que está em cor de rosa é o tórax do ser humano para as síndromes coronarianas agudas. Então, muda a anatomia, porque o tórax vai daqui até aqui. Tá? Qualquer coisa que aconteça nesta região, vejam bem, qualquer coisa que aconteça nessa região pode ser um aperto, uma pressão, uma falta de ar bem aqui, uma sufocação, uma coisa que está me esgoelando, uma dor que vem para os ombros, que vem para cá, para a face ulnar do braço, do antebraço. Face ulnar do antebraço, porque tem a ver aqui com os nervos que estão aqui no coração do paciente, que também vão inervar a região ulnar aqui assim. Eles têm a mesma entrada lá em cima. Eu não vou me arriscar, vocês vão acabar percebendo que eu não lembro mais da anatomia. Mas é por ali, C5, C4, C5, C6, né? Dá uma olhadinha depois que deve ser por aí. Tá, gente? Bom, então, importante. A isquemia, ela pode provocar problema de contração, mas aqui tem um detalhe muito bonito. Quando eu entendi isso, achei tão interessante. A falta de oxigênio, de nutrientes, por uma coronária obstruída em vigência da demanda aumentada por exercício e por estresse, pode também provocar dificuldade com o relaxamento. Isto ocorre em função do fato de que o miocárdio gasta ATP, consome ATP, para relaxar também. Olha que interessante. O nosso coração já está nos ensinando uma lição importante. A gente deveria usar energia para relaxar também, de vez em quando, durante as nossas diástoles. Tá? E aqui está a origem da quarta bulha. Tá? Por isso que os pacientes têm um som que mais tarde a gente vai estudar, que se chama quarta bulha, quando estão apresentando um sofrimento isquêmico agudo naquela região do ventrículo, porque ele não está conseguindo relaxar adequadamente. Tá? Bom, a angina estável é a placa ocluindo 90% da luz quando aumenta a demanda, seja por esforço, seja por ansiedade, por estresse. Isto é a angina estável. Tá? O infarto é diferente. Quando a pessoa tem um infarto, é porque ocorreu a formação de um trombo agudamente dentro da coronária. O que o paciente vai contar é muito semelhante ao que ele sente quando faz o esforço. Ou ele nunca teve, porque pode ser a primeira manifestação também. Tá? Mas vai ter uma característica de ser mais intenso, mais prolongado, não vai aliviar e que pode, inclusive, começar no repouso. Tá? Estava ali deitado, lendo um livro, vendo televisão, e daqui a pouco começa aquele mal-estar. Tá? Vamos então diferenciar angina de infarto. O processo é relacionado com o local, o foco onde ele está acontecendo, a coronária que está comprometida. Isso é bem importante, porque, vou dar um exemplo para vocês. Na prática, pericardite dá um quadro de dor no peito, de dor torácica, e veja que eu falei aqui em dor, porque não vai ser aquele desconforto, vai ser dor mesmo. Tá? E o eletrocardiograma, olha a armadilha, o eletrocardiograma pode apresentar supradesnivelamento do segmento ST, em seguida a gente explica melhor, em praticamente todas as derivações. Não tem um foco. Então, essa é uma maneira da gente diferenciar. Né?
quando tu tens um trombo dentro de uma coronária, quando a corrente de lesão é causada por um infarto, o supradesnivelamento tem que respeitar a anatomia. Aqui vocês já estão vendo outra questão importante. A gente vem falando de questões de fisiologia e agora a gente está enfatizando uma questão de anatomia. Por isso é importante vocês terem uma boa base da anatomia coronariana e da fisiologia cardíaca. Por quê? Dependendo da área que vai ser acometida, o paciente pode ter uma regurgitação mitral aguda. Rompe a cordoalha tendinosa, aqueles músculos, né, papilares, porque ficaram necróticos, isquemiaram, necrosaram, rompe e o paciente passa a apresentar um sopro agudo de regurgitação mitral. Outra questão é a de cinesia. Para quem faz eco, ele pode perceber a parede do miocárdio abaulando para fora. Em vez de fazer a contração como se fosse uma mão, né, tem uma parte, aquele segmento vai para fora, é a discinesia. Tudo isso é importante, mas talvez o mais comum seja, e também as complicações mais graves, sejam as complicações decorrentes de instabilidade elétrica que provocam alterações no eletrocardiograma e podem gerar arritmias graves, do tipo uma fibrilação ventricular, em função da isquemia. Bom, vejam, já tínhamos falado e agora a gente enfatiza, cardiopatia isquêmica é a primeira causa de mortalidade em homens e mulheres. 25% dos pacientes sobreviventes de infarto não procuram. Um quarto não procura. A morte súbita. Notem, essa é uma expressão forte, tá? Morte súbita pode ser o primeiro. Morte súbita é quando começam os sintomas e a pessoa morre em até 1 hora, do ponto de vista de definição. Tá? Então começou com aquele quadro e foi a primeira manifestação, a única manifestação e o último sinal da doença isquêmica, da doença coronariana naquele doente. Então, o desconforto no peito é o terceiro motivo de consulta mais frequente. 6% dos 1.000 pacientes que são atendidos diariamente no serviço de emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição vêm até a emergência por desconforto no peito. Isso é um trabalho que nós fizemos ainda na época que éramos residentes lá no... e trabalhávamos depois na emergência do Conceição. O diagnóstico. Olha, a sensação é de um elefante apertando. A pessoa está sudorética, está cianótica. É um homem de 50, 60 anos, né? Pálida. Aqui o nosso clássico, admirado clássico, o néter. Então, a manifestação, observem a expressão do rosto, observem a mão em garra, observem a irradiação, a sensação como se fosse um torno apertando ou um peso, né? E o paciente entra nesse sofrimento visceral. Então ele apresenta náuseas, palidez, sudorese, pode desmaiar, apresentar uma síncope. Tá? São as formas de se manifestar a doença arterial coronariana. Tipicamente, o doente pode apresentar na angina estável um desconforto torácico retro ou subesternal aos esforços em crescendo e, quando para o esforço, decrescendo. Não é assim, ó, começar uma dor muito forte, como se estivesse rasgando, forte, e já desde o início, isso é dissecção de aorta. Tá? E a duração da angina estável é de 1 a 5 minutos. Exercícios e emoções desencadeiam, e quando esse sintoma é desencadeado em repouso, nós temos um quadro potencialmente mais grave, que é a angina instável. Às vezes os doentes contam que ao deitar, quando aumenta o retorno venoso dos membros inferiores,
isso sobrecarrega um pouquinho o miocárdio e já tem uma coronária comprometida, eles sofrem a angina, né? É a angina de decúbito. E alguns pacientes também apresentam angina durante a noite, tá? Sonham, enfim, acordam de noite com um quadro anginoso. Às vezes é difícil diferenciar daquela dispneia paroxística noturna que vocês vão ver com outro colega professor mais tarde, ou já viram, né? O limiar para desencadeamento do episódio é importante. Quer dizer assim, o paciente subia as escadas até o terceiro andar para ter angina. Agora, desde ontem, ele está apresentando a angina ao subir o primeiro lance de escadas. Tá? Algo de errado não está bem certo. Tá? A placa instabilizou. É importante o clínico estar atento para esses aspectos. E às vezes, essa é uma expressão que eu estudo esse assunto há muito tempo e pessoalmente eu não concordo muito com essa expressão dor atípica. Às vezes até os livros em inglês mencionam dor atípica. A impressão que eu tenho é que é melhor a gente entender que o desconforto não é dor, o desconforto anginoso, ele pode ter manifestações típicas para os homens e pode ter manifestações típicas para as mulheres. Vamos aprofundar. Tá? Não que sejam atípicas, tá? São típicas. É que nós temos que conhecer essa característica específica, própria. E os fatores de risco que a gente já comentou. Esta tela de um pintor espanhol chamado Goya, e é um autorretrato, este é o Goya, e ele pintou essa tela com toda a dificuldade, porque parece que ele, vejam, parece que ele está meio parético aqui nesse braço, esse outro braço contrai normalmente, e a mão contraída está em garra, né? Talvez ele já tenha tido um AVC e tenha ficado sequelado, e isto também é uma manifestação da doença aterosclerótica, só que na cerebral média, vamos dizer assim, né? Notem, vejam a palidez, compara com o rosto do profissional que está atendendo, talvez uma infusão de ópio aqui, não sei o que eles tinham na época para oferecer, a expressão de sofrimento e a contração da mão. Ele tá falando sem falar. Isso é muito importante, muito importante. A comunicação não verbal. Talvez, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês que estão começando, talvez a mensagem mais importante seja a seguinte: toda vez que um paciente sentar na frente de vocês e disser assim, doutor, eu estou com um mal-estar aqui no peito, vocês ergam os olhinhos. Vocês estão escrevendo, vocês estão no computador, vocês olhem para a pessoa. Olhem e prestem muita atenção nos gestos. É bem aqui, doutor, ó. Isso é uma costocondrite. É uma coisa que me queima aqui, doutor. Pode ser um zóster, levanta a roupinha. Se vocês visualizarem as lesões do zóster, está resolvido o problema de vocês. Pode mandar o paciente para casa, não tem problema. Agora, vejam, um espasmo de esôfago, uma coisa que parece que sobe e desce aqui. Não se sintam muito à vontade para liberar esse paciente muito cedo da emergência, tá? Mas, professor, eu estou acostumado com cardiologistas experientes que eles, quando eles veem esse gesto, eles garantem que é espasmo de esôfago, que é regurgitação, que é azia, que é queimação, né? Gente, em Harvard, matematicamente, eles chegaram à conclusão que nós estamos aqui num mundo de incertezas. Se a torcida do Flamengo, se a torcida do Flamengo no mundo inteiro sabe que esta coisa é incerta, né, vocês estão começando. Respeitem a incerteza. Eletrotroponina com 6 horas, eletrotroponina com 12 horas, e talvez aí, né, a gente possa liberar esse paciente. Tá? Compreende, né? Então, o desconforto típico da angina é estável,
o desconforto típico é localizado na linha média, na parte de baixo do peito, subesternal, e é descrito como aperto, pressão ou torcendo. É comum os pacientes falarem isso. Tá? Ocorre aos esforços ou sob emoção e alivia com o repouso ou com o nitrato sublingual. Tá? Só que assim, ó, isso é legal, é importante, mas isso é para o paciente do consultório. Tá? Para vocês darem estatina, vocês fazerem fundo de olho, tratarem hipertensão. Mas o paciente que está com uma síndrome coronariana aguda não necessariamente vai apresentar esse comportamento importante, né, de aliviar com repouso ou com nitrato sublingual. Pelo contrário, é algo que pode começar a angina instável ou infarto, perfeitamente pode iniciar em repouso, não necessariamente com esforço. Às vezes com esforço também. Essa é a mágica das síndromes coronarianas agudas que exigem um médico, um clínico, para interpretar. Tá? É difícil um algoritmo de computador aqui para interpretar, mesmo com inteligência artificial, para interpretar essa situação. Tem que olhar para o paciente, tem que observar os gestos, tem tantas questões envolvidas, né? Ou seja, valoriza a gente, valoriza o profissional. Bom, o exame físico pode ser normal, tem que procurar por sinais ou fatores de risco ou doenças associadas como anemia ou hipertiroidismo, claro. Os pulsos periféricos assimétricos ou ausentes, também a gente procura para ver, porque se tem doença na poplítea ou doença na pediosa, é provável que tenha doença na coronária. Pode aparecer sobre regurgitação mitral terceira ou quarta bulha. Procurar descartar, então, estenose aórtica ou insuficiência aórtica, hipertensão pulmonar, importante, miocardiopatia hipertrófica, a doença do Serginho, aquele jogador zagueiro do São Caetano que acabou falecendo lá no Morumbi. Né? E o exame de fundo de olho. Bom, as senhoras, elas podem apresentar uma falta de ar bem aqui. E ela não tinha dor torácica, ela tinha uma falta de ar bem aqui que vinha para os ombros e acabou falecendo. Tá? Então, nós precisamos estar atentos para essas características que podem ser, essa tinha uma síndrome coronariana aguda, que podem ser típicas das senhoras. Tá? É uma angústia, doutor. Pois é, não é dor, era uma angústia. Acabou parando. Tá? O que acontece? O doente fuma há 30 anos. Toda vez que ele pega a carteira, tá lá. Você vai morrer de infarto. Quando ele começa a sentir de manhã cedo uma queimação no estômago, uma coisa, ele procura vocês porque ele quer que vocês digam para ele que aquilo é uma azia. Deem um omeprazol e mandem ele para casa, porque ele sabe que ele está infartando. Tá? Ele sabe que ele está infartando, mas ele não quer estar infartando. Lógico. Tá? Esta é a armadilha. Tá? Esta é a armadilha. Tá? Esse paciente, esse é o paciente que está infartando. É o que diz, não, mas eu acho que não é nada. Não, tá bom? Agora tem o contrário. Uma ilustração é o Capitão Nascimento, Tropa de Elite 1. Havia um dilema. A esposa ia engravidar para que ele pudesse. Ele queria ter o filho, né? E a esposa ia engravidar. E ele iria abandonar a tropa de elite. Mas ele não encontrava alguém para ficar no lugar dele. Lembram do filme, para quem assistiu? Então, muito estresse, muito estresse. A esposa engravidou e tiro, enfim. Ele está descendo de rapel e ele começa a sentir, tentando, talvez até relaxar um pouco, né? E ele começa a sentir. Ele precisa do infarto para poder sair da guerra e cumprir a promessa de ficar com a esposa enquanto ela está grávida. Ele precisa do infarto. Tá? E ele vai até a emergência, tá? E ele não está infartando. Isso é uma síndrome
conversiva. Ele está convertendo aquele dilema numa saída honrosa. O eletro não tem como, mas aí depois, mais tarde, vocês vão aprender a interpretar também e a entender todas essas coisas um pouquinho melhor. Bom, o doente, esse slide é muito importante para vocês. Chega na emergência, e urrando de dor, se apoiando na parede ou com a cadeira de rodas, na cadeira de rodas, o que houve com o senhor, seu João? Doutor, é dor de verdade. Esse não está infartando. Tá? Provavelmente ele tem uma dissecção de aorta. Tá? O doente que está sentado, olha como as coisas são os detalhes, é bem Sherlock Holmes, né? Ele está sentado, ele está internando, ele tem uma dor no peito que dói para engolir, que tu não entende muito bem que infarto é esse, que angina é essa que dói para engolir. Deita aqui que eu vou escutar o coração do senhor e dizer, doutor, quando eu deito piora. Isso é uma pericardite. Tá? O coração fica pendurado nas membranas e dói. Diferente desta senhora que está internada há um mês, né? Parece os nossos pacientes. Ela tem guaraná, tem bolachinha, a cama está toda desarrumada. De repente ela começa com uma falta de ar, uma angústia no peito. Poderia ser uma síndrome coronariana aguda, mas é mais provável que seja um tromboembolismo pulmonar. Ela tem uma trombose em uma das pernas pela imobilização e liberou a cauda do trombo que impactou na artéria pulmonar. Tá? Agora, vejam, esse meu amigo, 34 anos, estava na academia, começou com uma dor aqui e falta de ar. Vai até a emergência, o que tu tem? Dor e falta de ar, faz o eletro. Os homens com menos de 40 anos podem apresentar no eletrocardiograma em V2 e V3, um supradesnivelamento de até 2,5 quadradinhos, que é o padrão masculino. E ele tinha isso. Lógico, ele é homem, não tem mama interposta, né? É jovem, né? E tem isso. Então, tu vai fazer angioplastia primária, agora. Né? E o hemodinamicista conhecia ele é médico, né? Conhecia ele e diz assim, no telefone, no celular, escuta, por que não faz uma tomografia computadorizada primeiro, né? E assim, bom, vamos fazer, né? Fez. Tinha ali não está aparecendo, né? Pneumotórax espontâneo. Bom, por que esse caso está aqui para vocês, estudantes? Para vocês entenderem que tem que seguir o método, tá? Tem que seguir o método. O método é o que vocês aprenderam no semestre passado. Tá? Tem que olhar para o doente, tem que examinar o doente. Tá? Vocês têm que fazer a semiologia. Tá? Tem que fazer a semiologia, não pode atropelar o método. Então, o paciente que chega com desconforto torácico, nós temos pressa, nós temos que fazer o eletro, sem dúvida nenhuma, e uma série de outras coisas. Mas assim, ó, pelo menos uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar bem feita, e a palpação dos pulsos, por causa disso aqui, ó, por causa da dissecção de aorta, né? Pulsos radiais, pulsos femorais, é fundamental da gente fazer. Depois tem outras situações também, tamponamento, ruptura esofágica, mas as 4 que eu coloquei no início são as mais importantes para vocês, muito importantes. Tá? E aqui, já estamos com 47 minutos da apresentação, eu encerro, né? Lembrando a vocês a correlação da angina estável, que pode ser uma dor, mas que pode ser uma falta de ar, uma angústia, uma sufocação, uma queimação, um aperto, está torcendo, um enjoo doído, como foi o texto que eu coloquei daquela paciente, né? Aos esforços, que vai progressivamente aumentando, e se a pessoa para o esforço, a emoção a gente não para, mas se a pessoa para o esforço,
mas se for a emoção, se ela coloca um exordinho embaixo da língua, em questão de 1 minuto, 2, no máximo, esse sofrimento vai progressivamente, esse desconforto anginoso, se for um desconforto anginoso, tem muitas coisas que se assemelham aqui, né? Ele vai aliviar. Tá? Então, esta aqui é a ideia básica, assim, inicial, para vocês compreenderem o diagnóstico da angina pectoris. Tá? Muito obrigado pela atenção e que esses ensinamentos sejam úteis para vocês e para os pacientes de vocês. Bom, nós utilizamos como referência o Netter, de anatomia, o Harrison, nossa principal referência aqui para essa aula, Princípios de Medicina Interna, 18ª edição, e o livro da Barbara Bates, que é o guia para o exame físico e a coleta da história. Tá? Então essas são as referências que a gente usou aí para a aula.